Fala aí, galera, beleza? O Paulo mais uma vez aqui com a doutora Tatiana da Cunha, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite, a doutora Tatiana da Cunha, para quem não sabe, é advogada de família aqui nos Estados Unidos. E todo mundo precisa de advogado de família. E hoje nós vamos falar sobre pai. Paternidade. Paternidade. Paternidade é bem interessante, paternidade. Porque tem pais como eu. Eu amo meus filhos. E eu acredito, doutora, se eu tivesse um filho fora do casamento, faz conta eu separei por um tempo e aí fiz um filho ali, na mulher. Eu acho que eu queria meu filho. Mas se eu fosse solteiro, tivesse 10 filhos com 10 mulheres diferentes, eu assumiria todos os meus filhos, por causa que é meu filho, né? Agora, tem pai que corre. Tem pai que corre até do filho da mulher, quase. Que é pai que não tá presente. Não é verdade? Tem de tudo. Como funciona aqui nos Estados Unidos a obrigação? Eu sei que no Brasil tá uma doideira esse negócio. Você não pode nem namorar. Até agora existe contrato de namoro no Brasil, que me dá o direito de ter relações íntimas com a minha namorada, ela pode dormir na minha casa, tudo, que eu não tenho nenhuma obrigação legal com ela. Olha que o mundo tá chegando no Brasil, que loucura. Como funciona nos Estados Unidos, doutora? Bom, nos Estados Unidos, nós falando de paternidade, né? Um filho nascido de um relacionamento que não é o casamento, onde as partes não eram casadas, esse pai ou essa mãe tem que entrar com o processo de paternidade para estabelecer. A mãe também. Para provar que ele é o pai, exatamente. Quando a gente fala de paternidade aqui na Flórida, não seria muito o caso de paternidade, não é também, inclui também o que a gente chamava lá no passado no Brasil de investigação de paternidade, para saber se aquela pessoa é o pai ou não é o pai. Fazer o DNA. Exatamente, aqui pode acontecer isso também, mas via de regra, por exemplo, duas pessoas vivem juntas e por algum motivo decidem se separar, mas eles nunca foram casados legalmente. Então, o que acontece na hora de um casamento, quando duas pessoas são casadas e elas vão se separar, a gente vem falando aqui que necessariamente em todos os casos onde houveram crianças nascidas desse casamento, tem que se estabelecer um parenting plan e o child support. Que é o quê? Que é o parenting plan, é o plano parental, onde vai determinar a visitação, vai determinar quem tem o poder de tomar as decisões sobre aquelas crianças, que no caso normalmente é 50-50, e o tempo compartilhado também, entre outras coisas, que obrigatoriamente num caso de divórcio com criança é necessário, e também o estabelecimento do child support, que é a pensão alimentícia para a criança. Num caso de paternidade é a mesma coisa, aquelas duas pessoas estavam morando juntas, não eram casadas legalmente, decidiram se separar. Para mim, regular a visitação dessas crianças igual como é feito no divórcio, o processo se chama estabelecimento da paternidade, se estabelece um parenting plan, etc. Quando as pessoas moravam juntos e não eram casadas. Outras situações que isso acontece também. Quando as pessoas tiveram um breve relacionamento, a mulher ficou grávida, muitas vezes ela esconde essa gravidez, não fala para aquele pai. Principalmente o pai foi um loser, um cara que não serve pra nada. Vai lá, registra aquela criança. Tem pais que não sabem, ficam sabendo depois, mas também tem aqueles casos que a mulher conta para o pai, né? Olha, estou grávida, e o pai diz, só vou assumir depois que nascer e eu fizer um DNA. Isso pode acontecer. Então, pode acontecer, eu também, que esse negócio, ainda mais se a mulher dorme com um monte de cara aí, você fica meio preocupado. Agora, é verdade que você tá... Não, que é verdade, eu sei que é verdade, mas é interessante, é verdade porque ela falou e eu acredito que ela é maravilhosa. É verdade que você é casada, aí eu e você tem uma coisa e tem um filho. E você sabe que o filho é meu, que teu marido já não funciona mais. Na hora, não automático, o meu filho... Tipo, porque você é casada, automaticamente se assume que o filho é do teu marido. Exatamente, exatamente. Por exemplo, o que acontece em algumas situações, as pessoas não fazem da forma correta, mas se uma mulher é casada, se presume que o filho, qualquer filho que ela tiver, é daquele casamento. Então, legalmente, por mais que, no caso que o exemplo que você deu, você seria o pai biológico da criança. Mas o pai legal é o meu marido.
Sério? É. Mas o que você gosta de pai biológico e pai legal? Porque criança pode ter 2 pais? Seria isso, eu teria que provar, porque se presume que qualquer filho nascido quando uma mulher é casada, que se presume que o marido é o pai. Então, se o pai não é o pai biológico... E se você fala, não, é ele que é o pai? Ele tem que desestabelecer a paternidade. Aquele que é o pai vai ter que entrar com um processo de paternidade, ou a mãe, para estabelecer que aquele, o biológico no caso, é o pai, e o marido, no caso, não é o pai. Então é que ele vai ser desestabelecido, né? Revogada, a gente diria no Brasil, porque a paternidade seria automática, automaticamente ele é o pai daquela criança, porque ele está casado com aquela mulher. Porém, se ele não é, isso acontece bastante quando as pessoas, por algum motivo, já estão, a esposa se separou. Me separei, mas eu nunca fui buscar, não me divorciei. Me separei de corpos. Me separei de corpos, eu não tinha bens, eu não tinha filho, eu não tinha nada, deixei lá. Continuei casada e tive um filho com outra pessoa. Nossa, mesmo? Então o que acontece? Essa pessoa e o namorado, o novo parceiro, vão para o hospital, ela tem um filho. No momento que ela diz lá, eu sou casada com outra pessoa, provavelmente essa criança não vai ser. Eu já vi vários casos onde o próprio hospital, o pessoal do estado que vai lá fazer o registro da criança, quando sabe que ela é casada com outra pessoa, não vai colocar na certidão de nascimento o nome daquele pai. Tá me entendendo? Que é o pai biológico. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo. Por favor. Se um casal de namorados, os dois vão lá e tem um filho, o pessoal vai lá fazer o registro daquela criança e eles dizem, nós somos namorados, eu sou o pai, ele assina lá, eu sou o pai, ela é a mãe, obviamente, teve o filho ali, tranquilo, os dois vão estar na certidão de nascimento, no birth certificate. Mas esse exemplo que eu te dei, quando ela diz eu sou casada, ela não vai colocar aquele pai biológico na certidão de nascimento. Ficou claro isso? Sim. Mas eu já vi alguns casos de brasileiros que não dizem eu sou casada legalmente com outro. Isso que eu ia falar agora, se pudesse falar. Pode. Ela dizendo... E é o que eu tô pensando. Quando eu tive meu filho, a mulher foi lá, que vai o pessoal social work, né, do estado, pergunta, isso aqui é o pai, e a gente preenche ali... Não lembro nem se eu dei quando você diz que é casado, quando você diz que é casado, eles já perguntam ali o seu nome, o nome da sua esposa, e ali faz porque são casados. Vocês representaram que vocês são casados. Ninguém vai pedir a certidão de casamento de vocês. Mas eu já vi gente que disse que não era casado e era casado e registrou o filho o filho biológico. Olha, eu posso falar que eu sou casado com você ali biológico. Na hora? Pode. E não ser também. Gente, olha que doideira. Então foi um país super potente do mundo, tem essa falha. Tem uma falha, uma das falhas, né? E assim, o que acontece é que muitas vezes a criança não tem. Às vezes facilita para uma mãe, por exemplo, quando ela não tem o nome do pai na certidão de nascimento, ela praticamente faz tudo que ela quer com aquela criança, entende? Ela renova passaporte, ela viaja. Porque ela é a guardiã natural daquela criança ali, porque só tá o nome dela. Porém, eu já tive casos também que a criança foi registrada pelo pai no dia... Qual do pai? O pai biológico. Eram namorados. O pai registrou no dia e nunca mais. E aquela mãe ficou uma vida... Nossa, vinculada com aquele traço. Com aquilo ali, nunca pagou nada. E ela tem que... só pelo fato do nome dele estar ali na certidão de nascimento, que ela deixou, pensando que o pai iria participar da vida da filha ou daquele filho, ela tem que ficar pedindo autorização para ele toda vez que ela quer fazer um passaporte. Se não acha... Então, aí vai pra corte. Eu tive um caso assim... que sexta-feira acabou até esse caso. A menina tem 7 anos já e o pai viu a menina no dia depois que a menina nasceu lá, registrou e nunca mais. Eles eram muito novos, tiveram a menina com 19 anos. A mãe ficou, né? A mãe ficou, exatamente, e o pai sumiu. Nunca mais. Depois viu a menina com 3 meses. Foi as 2 únicas vezes. E a mãe sempre que... E ele tem uma pensão para pagar. Ela colocou ele no Child Support administrativo aqui. E ele não pagava. Já estava no outro estado. Cadeia. Mas aí ela tinha feito através do próprio estado da Flórida, o Department of Revenue. Nunca tinha sido feito nada em corte. E como para renovar o passaporte, ele fazia do jeito que ele queria. Ela entrou com essa paternidade. Nós entramos com essa paternidade, pedimos... Contando isso para o juiz, que ele nunca tinha participado da vida da filha em 7 anos,
pedindo para ela ter sole parental responsibility, poder decidir tudo, renovar o passaporte ilimitadamente e 0 time sharing. E ela não estava nem preocupada ali com o child support. E ele não apareceu. Não apareceu. Já conseguiu tudo. Foi um default, né, que é uma revelia. Só que aqui na Flórida, os juízes são muito hesitantes em determinar a guarda de criança através de revelia, quando a outra parte não aparece, mas isso aqui acontece. Então, sexta-feira nós fomos lá, pedir para o juiz fazer essa determinação, sabendo que ele não ia querer fazer, mas pedimos que ele desse isso para essa mãe até o pai aparecer, se um dia o pai quisesse aparecer. Só que o que aconteceu foi que o pai apareceu. Então, traste não aparece a vida inteira. Quando não é para aparecer, aparece. Ele apareceu, mas no fim ele concordou com tudo, porque ele já estava no default, ele acabou concordando, o juiz deu. Então, assim, a minha cliente tem tudo. Só que é um caso que, por uma decisão dela lá, quando ela tinha 19 anos, a filha ficou com o nome do pai, que ela não vê, e agora a menina, ela estava me contando, agora a menina está questionando, porque agora a mãe está casada de novo, a mãe está grávida, a mãe vai ter uma outra filha, então a menina questiona por que o nome dela é diferente, né? Mas ela tem o nome do pai porque por um dia, mas 99% dos casos que eu vejo nessa situação, o pai iria estar correndo para botar o nome dele na certidão da filha porque a mãe não iria ter posto. Mas essa colocou. Hoje em dia não tem mais, agora vou tirar o nome da filha nem nada. E nesse caso até a gente conversou muito, ela entre pedir, isso é um outro assunto para se falar, a terminação dos direitos parentais desse pai. E ela podia ter pedido, até porque ela nunca tinha sido casada com ele, o marido atual podia ter adotado, mas ela tomou a decisão de não fazer isso, porque ela não sabe se no futuro a filha dela vai cobrar dela ou não, né? Também, fia. Cobrar o quê? Se teu pai é um zero à esquerda... Mas a gente nunca sabe. Pai é pai, né? Não, pai é pai, mas esse cara aparentemente não é pai. Não. Porque o pai, mas só o biológico que conta. Com certeza. Então deixa eu fazer... Fazendo nessa linha de raciocínio. E outra coisa, mulheres. Rapidinho, deixa eu falar com essas meninas. Não vai pra cadeia? Você não paga a pensão? Vai. E porque o cara foi da frente de juiz, aceitou um monte de coisa e não acertou a pensão ali? Não, nesse caso aí, esse caso ele teve que acertar a pensão. O juiz fez na hora lá, calculou a pensão. Ele vai, agora sim, ele tem uma ordem judicial se ele não pagar, se ele não pagar, ele vai poder... E a pensão é o direito da criança, não da mãe. Que tem muitas mães que falam, não precisa. Não precisa, E a criança, vamos dar um exemplo. Se a mãe, essas mães que falam, não precisa, não quero nada do pai. As mães, burra, faz o cara pagar. Acho que burrice, né, de falar orgulhoso. Aí daqui passou o tempo, a criança, o pai nunca pagou nada. Mas tem a ordem judicial, mas a mãe não buscou porque não interessa, é orgulhosa. Quando essa criança ficar maior de idade, quando ela deixar de ser responsabilidade da mãe, ela pode reivindicar a pensão que não foi paga, que era dela, não da mãe? Ela não, na realidade... Não depois que ela for maior de idade ir lá buscar tudo isso. O que acontece é o seguinte, não daria muito tempo, quando tem essa ordem judicial, que foi isso que esse juiz nos deu na sexta-feira, e ele falou para esse pai fazer esse pagamento através do State Disbursement Unit, do estado da Flórida. Então ele faz o pagamento lá para o estado da Flórida, repassa para ela. Então no momento que ele não faz esse pagamento 1-2 meses, ele já automático. É automático. Eu sabia que tinha isso, não, isso é automático. Todo mundo pode pedir isso? Todo mundo pode pedir para o pagamento ser feito. Tem muitas, inclusive isso dá muita confusão aqui na questão com os brasileiros, porque o que acontece? Os brasileiros, alguns que não têm advogado, me procuram muitos por causa dessa questão, porque eles têm essa sentença para pagar e eles vão lá e pagam direto para a mãe. E aí o estado da Flórida não está recebendo pagamento, em 2-3 meses eles já executam, já chamam a pessoa para uma audiência, por que não está pagando? Aí aquela pessoa tem que provar que ela está pagando. Então, quando a pessoa... eles não pagam também vocês não são cegos também, né? A gente não quer falar, de estar mandando pagar na corte, porque vai dar pra mulher. Porque vai dar, exatamente. Mas é porque eles não leem o que eles que foram. Mas assim, quando eu faço os acordos, quando a gente trabalha através de acordo, eu sempre peço para pagar direto para a mãe. Aí sim, se aquela pessoa não recebe... Por que você pede isso? Porque às vezes fica mais fácil para minha cliente, porque o estado da Flórida demora um tempo para repassar o dinheiro, demora alguns dias. Então assim, quando a minha cliente quer receber, fica mais fácil, depende do acordo. A gente pode colocar... Se for uma pessoa bacana... Que ele vai pagar direto para ela. Aí se ele não paga direto para ela, tem o lado ruim disso. Ela tem que me buscar, ela tem que procurar um advogado ou ir lá na corte fazer uma motion
for contempt, que é automático, que seria um desacato à ordem da corte, e executar porque ele não pagou 2, 3 meses. Mas por quê? Porque naquele acordo ele tinha uma obrigação de pagar para ela direto. Agora, se ele faz se a sentença diz que é para pagar através do estado da Flórida, o estado da Flórida mesmo toma as providências quando a pessoa não paga. Entendi, porque geralmente é assim, quando o marido... Não tô generalizando, mas quando o marido separa da mulher, automaticamente separa dos filhos. Muitos. E tudo bem até então, até que ele arruma uma outra mulher. E se essa mulher tiver filhos, então ferrou. Porque daí essa vai falar que tá tirando dela pra dar apoio e dá uma novela aí, né? Dá uma novela. Dá uma novela. Então o que nós aprendemos aqui hoje? Dá um resumão. Um resumão é cuidado quando se envolver com uma mulher que é casada, né? Porque você pode perder o direito de registrar o seu filho na hora que o seu filho nascer, né? Você vai ter que buscar esses direitos em corte depois. E assim, um conselho que eu dou... E, por exemplo, é isso que eu ia falar agora. Já fala, tu fala. É justamente isso. O que eu tenho visto é que as pessoas, às vezes, para manter uma boa relação e até por causa daquela situação inesperada de ter um filho, não estar casado com aquela mãe, eu não planejei, né? Então... Larga a bomba pra mãe e pro outro cara. Mas muitas vezes o pai, quando fica sabendo que ele é o pai, ele deixa de buscar os seus direitos e demora para buscar seus direitos. Eu conheço alguns pais que no meu ponto de vista, eles ficaram prejudicados nesse processo porque eles demoraram para buscar seus direitos. Então, por exemplo, assim, um pai quando sabe que é pai, porque tem muito pai, eu acho que aqui a gente tem... Os caras querem ser pai, quando o cara, mesmo se a mulher for casada, ou se for uma tranqueira de mulher que ele se relacionou ali naquele minuto, né, na hora que tava doidão, e os caras, o brasileiro, ele quer assumir? Sim, tem muitos que sim. Tem muitos que sim. Tem muitos que não também? Tem muitos que não também. Tem uns que são casados. Que daí tem que ficar aí tem que ficar, exatamente. Aí tem que ficar assim. Tem que ficar, imagina, gente. Tem bastante. Tem bastante também? Tem. Que é casado, teve uma filha com outra. Aí o que acontece? Olha, não me coloca na corte, eu cuido, eu tô te dando um dinheiro por fora, porque senão a minha mulher vai saber, a minha mulher vai se divorciar. Aí, elas tem mulheres que aceitam aquela situação ali, só que aquela criança ali, nesse caso, ela não tem um pai, né, na certidão de nascimento, e ele também não está querendo entrar naquela certidão de nascimento. E se você for casada, eu for casado? Aí nós fizemos o filho. Aí você, como filho teu, tu é casada, a corte acha que... A tua corte não, o social work já acha que é do teu marido. Tudo bem, eu dou uma de migué. Até que existe um tempo, daqui 15 anos, você divorciou, você vai falar assim, ô Paulo, você sabe que o filho é teu e agora tu vai assumir. Sim, se tiver com 15, vai poder fazer um DNA. Sempre, pra sempre. Então esses caras não tem menos. Galera que tá com o filho do filho. Não tem limite? Não. Pode ser 20 anos. DNA hoje em dia prova. Aí se a criança já tiver maior de idade, né? Se ele quiser assumir, mas teoricamente aí... Pra ferrar o casamento do cara. Aquela pessoa registrou, ele é o pai legal que registrou, né? Aí tem que fazer toda essa mudança depois. Mas o que eu... Só te falando, eu tenho visto algumas pessoas que eu acho que se prejudicaram porque demoraram. Porque ficaram sabendo, queriam ser pais. E a mulher... Não vamos... Ele quer estabelecer, mas a mulher, porque está recebendo algum dinheiro a mais do que pela tabela da Flórida ela receberia, então ela não quer estabelecer aquelas coisas, não quer estabelecer que ela é pai. Então, às vezes demora, às vezes eles ficam 2, 3 anos vivendo nessa situação aí. Eu não sou o pai, eu me comporto como pai, porque eu dou suporte financeiro, eu estou autorizado lá na escola a buscar, porque aí a pessoa bota lá o nome de quem quiser. De quem está lá, mas a criança me chama de pai, etc. Mas eu não tenho autoridade nenhuma para decidir. Chega numa hora que eu vou ter que decidir sobre um médico, uma doença, um tratamento médico, tratamento, melhor escola. Quem vai decidir sempre é a mãe. Eu acho que ficam muito na mão daquelas mães. Então, assim, eu até tenho uma pessoa que me procurou a semana passada, depois de 3 anos. Ele já ficou sabendo que o filho quando tinha 2 anos, a pessoa chegou pra ele e disse, olha, esse aqui é teu filho. Ele falou, como assim? Ela disse, é teu filho. Fazer um exame de DNA. Fez um exame de DNA, desde então se apaixonou pela criança, vê a criança toda hora, imagina uma criança. Dá dinheiro, e agora a mulher disse assim pra ele, olha, a partir de agora tu não tem meu direito de visitação nenhum. Então, 3 anos depois, então agora ele tem que buscar. E ela é casada? Ela é casada.
E o marido acha que é dele. Acha que é dele. Então vai ter que desestabelecer essa paternidade. Essa mulherada também é doida, né? Quando você acha que você é louco, tem mais louco que você. É. Exatamente. Então, mas vai ter que ser feito. Mas é uma coisa que ele já devia ter feito. É uma coisa que você faz também. Sim. Estabelece de um e revolve de outro. E tem uns caras que quer ser pai mesmo, que vai atrás dos direitos e briga pra ficar com as crianças. Muitos. Que legal, bacana isso, viu? Sim. Bem bonito. Ser pai é maravilhoso. Sim, com certeza. Eu tenho visto... Olha, meus clientes homens, todos são bons pais. Isso eu posso dizer. Todos, assim, são bons pais. Pessoas que lutam pelos seus filhos. Seja no caso de paternidade, seja no caso de divórcio, que não querem perder o contato com os filhos. Parabéns, porque hoje em dia tem tanto pai que não quer ser pai, né? Tem pai loser também, né? Pai traste que não quer. Pai traste que não quer saber de nada. Então, meninos, primeira coisa, não sai com mulher casada. Segunda coisa, usa camisinha. Não sei se eu tô falando demais. Mas é verdade, né, doutor? Tem que tomar cuidado. Criança não é cachorrinho que você... não quero mais. E coloca. É pra sempre. É pra sempre. E precisa, porque senão... Eu não lembro a estatística, se é 80% ou 90% das pessoas que estão na cadeia, elas são de famílias quebradas, que não tem pai e mãe. Existe uma estatística aqui nos Estados Unidos que o motivo... Olha que interessante, tô falando dos Estados Unidos. O motivo que tem mais negros na cadeia do que brancos são por causa que na cultura americana não tem problema de o negão sair pegando as negonas por aí e fazendo filho. É parte da cultura, tudo bem. Então acontece que tem várias famílias, como fala, desestruturada, que não tem pai e mãe. Não é? E é extremamente importante o pai e a mãe quando você está criando uma criança, né? A presença dos dois na vida da criança. A presença dos dois na vida das crianças. É muito doido isso, né? Isso daí que eu tô falando estatisticamente. Provável. Não, é engraçado porque sexta-feira nós descemos no elevador, depois da audiência, todo mundo junto. Então desceu. A família toda. A minha assistente, um pai e uma mãe extremamente jovens, que tem uma filha ali de 7 anos, aquele pai não tem contato nenhum com aquela filha, ele é o pai, eles são teoricamente uma família, né? E bem, tudo de boa. Eu digo assim, cada um foi pro seu lado e não vão se ver, não vão ter contato, isso é uma família que não é... Não vai ser uma família que não é... Mas ainda bem que essa menina tem um padrasto, tem toda uma estrutura de um padrasto que quer, mas é triste, né? Um pai que não vai... E ela tá ali, ela sabe que aquele é o pai dela, será? Não, ela não tava na corte, não pode. Não, ela não sabe. Ela sabe que o pai dela não é o padrasto, mas não tem contato com o pai, não sabe bem quem é o pai. Então é complicado isso de... Né, pais que não... E ele não quer ter o contato. Ele foi até lá, vai ter que passar, mas não quer fazer parte da vida do filho. Bom, cada um, quem sou eu para julgar, quem somos nós para julgar as pessoas, não é verdade? A doutora não está aqui para julgar, está sim para fazer o Com certeza, eu estava ali para conseguir o que a minha cliente queria, que era principalmente poder tomar as decisões em relação à filha dela, que ela não pode porque o nome do pai está no birth certificate. Então, quando tem o nome ali, as pessoas perguntam para ela em escola, cadê o pai dessa criança? Onde que está a ordem da corte que mostra que você pode fazer esse passaporte? Né? Não tem, ela não tinha isso, então agora ela vai ter. Ela dependia dele, do consentimento dele para tudo. Baseado na tua experiência, agora eu vou falar, é opinião, não é lei, tá? A gente vê muito... meninas novas que acabam tendo relação com esses caras zero à esquerda, que a gente sabe que não tem futuro, né? Esses maconheiro, bebum, essa raça. E aí a menina, na hora daí, tem um filho. E tem às vezes o cara nem quer. E aí a menina, não, mas é um direito do meu filho ter pai, porque como que no documento não vai ter pai? Tenho que colocar o nome do pai. Da tua opinião como mãe que você é, como advogada, mas não legalmente falando, você acha, se o cara for tranqueira e o cara não tá nem aí, é melhor não colocar o nome?
Não, eu acho que colocar o nome, acho que é pelo menos por uma questão de identificação, acho que ela deve ter. É o pai dela. Aí tu tá me perguntando uma questão de opinião. Opinião. Mas opinião, acho que eu colocaria, mas acho que para facilitar a vida, de mulher, isso daí, para facilitar a vida, eu acho que não colocar seria o melhor. Para aquela mãe de um pai que não quer ser pai. Porque isso é uma coisa importante, isso aí que tu levantasse. Tem muita mulher também, assim como tem aquelas que tu estavas falando, não quero child support, não é a motivação, orgulhosa. não é o dinheiro, é orgulhosa, porque não é para ela, obviamente. Tem aquelas que querem que o cara seja pai. E isso eu já vi mais de um juiz dizendo, eu não posso obrigar, não posso forçar ninguém a ser pai. O que eu posso fazer é fazer com que ele vai ter que pagar todo mês. Ele fez tem um filho, ele tem a obrigação pecuniária, a obrigação financeira com aquele filho. Mas eu não posso obrigar ele a visitar, ele a ser um bom pai, eu não posso, está fora do meu controle, do meu alcance fazer isso. Eu já vi juiz dizendo isso. E tem mãe também tem mãe que não quer ser mãe também, né? Com certeza. Você já viu mãe que dá pro pai, a criança? Claro, tem. O mundo tá muito doido, né, gente? Muito. Tem de tudo. Então eu acho que é isso. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos que se você é pai, faça a sua parte. Se você tenta não pular cerca, porque senão dá problema, né? Com certeza. Pode dar problema. E você que é mãe, faça a sua parte também. Também ficou nada a ver isso que eu falei, né, Renatinho? Mas não é mais nada? É isso. É isso, então. Beijo, galera. Fica com Deus. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.